Vamos lá, meus amiguinhos! Pois então, você já viu que Inter e Fluminense disputam uma das semifinais da Taça Libertadores da América. E nesse post eu quero propor para vocês um diálogo a respeito do que eu considero um verdadeiro duelo tático entre o time do Fernando Diniz e o de Eduardo Cudê, do time do Internacional. Observem bem. No post anterior eu já falei para vocês como é que o Fluminense está jogando atualmente. O técnico Fernando Diniz, extremamente ofensivo e tem personalidade, não há dúvida nenhuma, ele trabalha com convicções muito ofensivas. Ele estabeleceu uma nova forma de atuar do Fluminense com apenas um volante de marcação. Tudo isso é tese, porque existe a tal ocupação dos espaços, tá? Um meio articulador, que é o Ganso, o volante é o André. E aí ele joga com 4 atacantes, 2 extremas bem agudos que se movimentam muito e 2 jogadores centralizados. O Kennedy, que é extrema, mas está jogando centralizado, e o Cano, que é o definidor. Só que não é só isso, né? Os laterais do Fluminense, que são bastante agudos também, como eles têm 2 extremos, eles preenchem esse espaço em diagonal para o meio, para tentar não deixar um buraco no setor. E aí eu vou dizer para vocês que está a chave, talvez, do confronto. Eduardo Cudê tem um esquema também que, se é verdade que ainda está se moldando, porque é um trabalho recente, se coloca mais ou menos bem definido. Ele tem algumas variações dependendo das circunstâncias do jogo. Por exemplo, ele já jogou com 3 zagueiros lá na Bolívia, né? Ele já preencheu mais o meio quando precisou de um terceiro volante e tal. Mas observem bem, se o Inter jogar como joga com Johnny e Arangues, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia, teoricamente do meio para frente o time titular. Vocês já notaram que do jeito que o Cudê gosta de jogar, ele vai preencher o meio-campo com um volume maior de jogadores? Ou o número de jogadores fica maior? Por quê? Porque o Internacional, de uma certa forma, se sente mais confortável atuando, se não literalmente, mas mais reativo que o Fluminense. Tá? O Cudê gosta de jogar com a bola, mas ele tem uma estratégia para recuperá-la baixando as suas linhas, no mínimo até o grande círculo. E aí começa a caça, com o Johnny e o Arangues em especial. O Alan Patrick não é um grande marcador, mas ele vem para compor o meio para no mínimo cercar. E o Wanderson, que é o extrema, também fecha pelo meio. Nos últimos jogos tem se verificado isso, ocupando o que eu chamo para vocês de meio espaço, né? Que ele acaba, inclusive, abrindo o corredor para o René, atuando entre o meio. Por quê? Porque preenche mais o setor. E talvez aí, na minha opinião, possa ser o grande trunfo do Internacional nesse confronto contra o Fluminense. Não se engane, lá no Maracanã, o Fluminense vai propor jogo como é de seu costume, né? A famosa saída lá de baixo, e aí há uma outra diferença, porque o Cudê gosta de dar, né, estocadas de marcação lá em cima, e vai tirar o Fluminense da zona de conforto para picar esta bola, para ela chegar no meio já picada e aí com chances de recuperar a segunda bola. Esta é uma circunstância totalmente do que aconteceu entre Fluminense e Olímpia. Por exemplo, quando o Olímpia no Maracanã deixou o Fluminense sair com a bola à vontade e se colocou como um ônibus lá no sistema defensivo. Não é isso. O Internacional tem essa estratégia de dificultar a saída de jogo. E a grande diferença é que o Inter tem qualidade com a bola nos pés. Tá? Não é só o Alan Patrick que pifa o Ener Valencia, que pifa o Wanderson. Os laterais do Internacional, especialmente o Bustos, quando sobe, é muito agudo também. E aí o Maurício faz o que o Wanderson está fazendo. O Maurício mais por característica mesmo, né? Ocupando o meio espaço e abrindo o corredor para o Bustos. Só que o Fluminense também tem laterais muito qualificados. O Marcelo vai voltar agora no lugar do Diogo Barbosa. E o Marcelo é um jogador que, além de ocupar corredor, ele também centraliza. Ele tem uma técnica apurada e ele ajuda muito o Ganso na articulação.
Então observe que é um verdadeiro tabuleirinho de xadrez e que torna, convenhamos, o jogo muito interessante, né? Para quem gosta de futebol, como eu, como você, mesmo que para o torcedor do Internacional ele esteja envolvido emocionalmente, né? É muito melhor você ter uma semifinal desse porte do que o Olímpia, que, convenhamos, é um time, né, que são bravos, guerreiros, né, loucos pela bola, mas que jogam muito pouca bola, né? E dele porrada e bola na área, o Bolívar também. Não, eu acho que fica muito bom, né? Eu diria que teremos 4 grandes times, né? E eu acho que o Boca, tecnicamente falando, é o mais limitado dos 3, né? Acho que o Boca é. E tem que ver se o Palmeiras, sem o Dudu, vai conseguir suprir o que eu acho um grande desfalque. Um grande desfalque. Mas isso é a outra chave. No caso de Inter e Fluminense, o Internacional aí é o mais do mesmo. Tem que voltar vivo do Maracanã e em casa tentar fazer a diferença. Aí num jogo completamente diferente, vai depender muito do que aconteceu no primeiro jogo, né? O Internacional, se precisar, vai se postar mais pro positivo e no Beira-Rio o Internacional consegue fazer isso com naturalidade. E aí o Fluminense, ao contrário, jogaria no contra-ataque. Bom, nós vamos ver isso, né, na sequência. Mas que está posto um duelo tático e que vai ficar muito legal a gente acompanhar como esses 2 treinadores que estão em evidência, né, vão aí mexer as pecinhas para compor, né, especialmente nesse setor, no meio-campo, onde, na minha opinião, aliás, é meio que senso comum, né, que é no meio que você decide uma partida. Legal, né? Vai ser muito legal acompanhar isso aí. Olha aqui no Rock Bola de hoje. Olha, eu estou trazendo aqui, chegou para mim esse novo LP do U2, que na verdade é um trabalho muito mais do Bono e do The Edge, que colocou 40 músicas em formato acústico, né? Songs of Surrender, né? Eu diria para vocês, isso aqui é um álbum que tem 16 músicas, né? Existe um box com as 40 músicas em CD e vinil. Eu diria para vocês que tem músicas que ficaram muito legais, outras que ficaram legais. Algumas, sabe, uma versão ficou estranha. E outras, eu diria que são desnecessárias. Porque o U2, por mais que nunca tivesse feito o tal do MTV e tal, acústico e tal, ele sempre teve no seu playlist algumas músicas que já foram originalmente feitas em formato acústico, né? Então não necessariamente há mudanças. Eu diria que para fã é muito legal, né? Para fã. Para amante da música, ele vai na certa, né? Vai preferir as músicas mais conhecidas e que algumas tiveram uma versão bem legal, bem interessante. É um álbum muito bem gravado, tá? Muito bem gravado, tá? Tem uma sonoridade muito legal e isso antecede, né, esse lançamento aí aos shows que o U2 vai fazer na Sphere lá em Las Vegas, que vai ser uma homenagem ao Achtung Baby, que na minha opinião é o melhor álbum do U2, e que vai ser um show de tecnologia, mas isso aí é uma outra história. Tá bem, gente? Aquele abraço, valeu, sério, é o Nil Canal do Ribeiro Neto, tamo junto.